É importante que a gente divulgue esse link para que outras pessoas possam nos acompanhar e possam participar desse culto conosco. É importante estarmos fazendo isso. Agradecemos então os irmãos que já estão presentes aí, irmã Sônia, irmã Priscila, irmão Felipe, né? Já estamos chegando aí, Romildo, paz do Senhor a todos, que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, possa estar falando conosco, né? Nessa noite. Vamos iniciar nosso culto orando, pedindo a Deus uma bênção. Temos motivos específicos de oração, né? Continuamos orando pela família do pastor Jorge, seus irmãos, suas famílias. Pastor também Edmarcos, que perdeu também um tio, né? Pastor Jorge perdeu a sua mãe. Nós temos acompanhado, temos orado, temos intercedido em favor da família. Sabemos que sua mãe era uma serva de Deus e há alegria no céu nessa hora, mas há tristeza nos corações, né? Ficamos tristes pela partida, pela falta, pelo rompimento de um laço tão importante como esse. Sabemos que é um momento doloroso, é um momento de saudade, muita saudade, mas ao mesmo tempo um momento de esperança e alegria, porque sabemos que a nossa irmã está na glória, né? Está agora ao lado do Pai, né? Entendemos que quando morremos, né, nós entramos no tempo de Deus e esse tempo não conta, né? Esse tempo nosso aqui não conta mais. Diminuiu. Então, nos alegramos. Não está aparecendo som, não? Está sem som? Não, por que tirou? Não, mas não precisa, pode botar bem baixinho, filho. Ok. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nessa hora. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos, ó Pai, por esse momento de comunhão com a Tua igreja. Ó Deus, já colocamos a nossa vida no Teu altar, pedindo a Tua bênção, pedindo que Tu possa sondar os nossos corações, Senhor. Possa nos dar, ó Deus, uma experiência contigo nessa noite, falar conosco, Senhor. Ó Deus, que Tu possa tocar-nos, ó Deus, nos nossos corações. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. E agora, Senhor, te pedimos de forma muito especial pela família do pastor Jorge. Ó Deus, te pedimos que Tu possa estar ali consolando os corações dos Teus servos, filhos amados. Ó Deus, que Tu possa estar dando a eles, ó Deus, um bálsamo, um consolo maravilhoso da Tua parte. Na certeza, Senhor, de um breve reencontro. Nós também oramos pela família do pastor Edmarcos. Ó Deus, perdeu também seu tio nesse dia de ontem, não é? Pedimos que Tu possa estar abençoando também, possa estar consolando os familiares, as pessoas envolvidas. Pastor que tem sua família sofrido tantas perdas nessa última hora. Senhor, tem misericórdia, abençoa os Teus servos e, ó Deus, concede a ele toda a fé, todo o renovo, Senhor, da fé, da certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa-nos fortalecendo a todos nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero cantar com os irmãos um louvor. Eu quero ser um vaso novo, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso desejo, de estarmos nos renovando permanentemente
né? Estarmos sendo renovados pelo Senhor permanentemente. Vamos então cantar esse louvor, vamos adorar o Senhor com esse louvor. Aleluia, glória a Deus. Quando muitas vezes a vida nos quebra, né? Quando muitas vezes passamos por dores muito fortes, a nossa oração precisa ser essa. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, faze de novo, Senhor. Remonta a minha vida, Senhor. Ó Deus, que essa seja a nossa oração, que nós possamos estar colocando de fato a nossa vida no teu altar, para que tu mesmo possa restaurar, Senhor, restaurar as nossas vidas diante das dores, diante do sofrimento, diante de tantas coisas que nos alcançam e nos ferem tão profundamente, Senhor. Essa é a nossa oração. Meus irmãos, nós queremos ler com os irmãos o texto que servirá de base para a nossa reflexão, que se encontra em Salmos 23, né? Nós vamos ler os versos 5 e 6, que serão os versos da nossa meditação nessa noite. Na verdade, nós vamos dar continuidade a um estudo que começamos do Salmo 23 no último encontro em que estivemos juntos, né? Em que eu participei dessa transmissão. Foi no dia 8 desse mês. Nós tratamos, na ocasião da primeira sessão do Salmo 23, né? Os versos de 1 a 4, que apresenta a metáfora do pastor, metáfora bem conhecida. E nós vamos hoje tratar da segunda sessão desse salmo, né? Dessa segunda parte desse salmo,
que apresenta uma outra imagem, uma outra figura, né? Apresenta a figura de nós como um convidado de honra, não é? Para um banquete. Nós vamos estar fazendo essa reflexão nessa noite. Vamos ler então esses versos que dizem assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa é uma palavra poderosa, meus irmãos. Essa é uma palavra extraordinária, né? No culto que nós, né, abordamos a primeira sessão desse salmo, nós extraímos lições maravilhosas. Dissemos na ocasião que esse salmo faz parte de uma trilogia, né? E definimos trilogia como conjunto de 3 obras de arte, 3 obras artísticas, no caso aqui, 3 obras literárias, que estão unidas entre si por uma temática comum. Em geral, são 3 obras de um mesmo autor. É o caso desses 3 salmos, Salmo 22, 23 e 24. No caso, 3 das mais belas poesias da literatura mundial, unidas num contexto profético, com uma mensagem messiânica, que aponta então para Jesus. Cada um apresentando Jesus a partir de um ponto de vista que se complementa. É impossível alcançar o sentido pleno de um salmo sem entender o sentido pleno do salmo anterior, né? No Salmo 22, Jesus, como dissemos naquele culto, é o servo sofredor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a expressão que Jesus usou ali na cruz é a mesma que está registrada no início desse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, que nós estamos estudando, Jesus, então, se apresenta na primeira sessão como nosso bom pastor. E agora, nessa segunda sessão, como um anfitrião desse banquete, no qual somos convidados de honra, somos convidados com honras, né? E no Salmo 24, Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, a quem tudo pertence. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Glória a Deus. São 3 visões que se somam para apresentarem a plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus. Porque, uma vez salvos pelo poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós somos convidados a aceitar o pastoreio do Senhor Jesus. Somos convidados a confiar nossa vida aos cuidados desse Senhor, que vai nos conduzir ao longo dessa jornada até a nossa chegada à casa do Pai. Para finalmente, então, nós o contemplarmos como esse Todo-Poderoso, né? Esse Deus majestoso, né? Portanto, nessa trilogia que o salmista nos oferece, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus em sua plenitude.
uma visão que se complementa e que se completará perfeitamente na eternidade, né? Porque essa visão plena de Jesus que Davi introduz nessa trilogia, nós consumaremos quando chegarmos na eternidade. Hoje nós temos uma visão ainda parcial, né? Como fala o apóstolo Paulo em Coríntios 13, nós vemos em espelho, por enigma ainda, né? É uma coisa ainda nebulosa, né? Mas quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ver como somos vistos, vamos conhecer como somos conhecidos, glória a Deus. Penso que a maioria de nós não tem dúvidas quanto à nossa conversão, quanto à nossa experiência de conversão em Cristo. Mas eu tenho certeza que nós precisamos muito aprender com o salmista a confiar mais em Jesus. Portanto, a visão do Salmo 22, ela é uma visão que nós alcançamos, né? Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e temos essa experiência forte em nossa vida. Mas a visão de Jesus no Salmo 23, nós precisamos ainda desenvolver, nós precisamos ainda crescer nela, né? Precisamos aprender com o salmista a viver essa experiência tão extraordinária de confiança plena, de entrega real, de entrega total das nossas vidas aos cuidados desse bom pastor, para sermos por ele pastoreados, para sermos por ele guiados até o nosso encontro na eternidade, até o nosso banquete, até a nossa ceia, né? As bodas do Cordeiro, onde nós participaremos com o Senhor, né? Por isso a importância dessa reflexão neste salmo, né? Deus nos deu a oportunidade de termos um pastor, um guia. Davi aceitou essa oferta e isso lhe permitiu ser quem ele foi. Nós trouxemos essa ideia no culto passado. Ele se sentia pleno, né? Apesar das muitas lutas por que passou, das muitas lutas que enfrentou, ele podia dizer que nada lhe faltava, porque ele se sentia completamente satisfeito, né? Completamente atendido, completamente provido de todas as suas necessidades pelo Senhor. Não será diferente conosco se a nossa escolha for realmente igual à escolha de Davi, meus irmãos. Mas o que acontece quase sempre é que nossa entrega é muito parcial, nossa confiança é muito limitada, não é? Confiamos, mas nem tanto. O que me faz lembrar da história do alpinista do Aconcagua, né? Que é uma história baseada num fato real, num acontecimento real, né? Aconcagua é o monte com o pico mais alto do Ocidente. Fica no extremo sul da América do Sul, ali na Argentina, né? E a história conta que um alpinista decidiu, então, conquistar esse alto monte. É uma história bastante conhecida, que, embora sendo real, a aplicação que a gente faz dela é uma ficção, né? A gente faz uma aplicação somente para dar um entendimento de uma possível situação aí que complementa aí essa ideia da confiança em Deus. O fato é que esse alpinista, ele se preparou durante muito tempo, estava plenamente preparado e num dia bonito, um dia de um raiar ainda do sol lindo, ele resolveu iniciar a sua escalada. E começou vigorosamente essa escalada até o meado da tarde, quando o tempo mudou fortemente e começou uma grande tempestade, fatos todos acontecidos na realidade, né? Pelo menos na história ali
desse cidadão, que resolveu fazer essa escalada, inclusive sozinho, porque ele estava muito confiante que iria conseguir tranquilamente realizar essa empreitada. E então começou a enfrentar essa tempestade forte, ventos muito fortes, né? Muito frio, até que o dia foi passando, chegou a noite, ficou completamente escuro, noite fechada, de céu fechado, sem nenhuma luz natural, né? O fato é que ele não conseguia ver um palmo diante dos seus olhos já cansado, estafado, perto do cume do monte, pouco menos de 100 metros faltava para ele atingir o monte, o cume do monte. Ele deslizou, caiu e despencou em queda livre daquela montanha. E aí já entramos na ficção. Ele começou nesse tempo de queda, alguns segundos, refletir, pensar nas suas conquistas, nas suas vidas e como seria trágico o seu fim, né? Até que em determinado momento um solavanco forte parou sua queda de repente, né? Com ele pendurado a uma corda que ele tinha fixado à cintura e as estacas que ele foi colocando ao longo da escalada na sua subida, coisa que normalmente os alpinistas fazem. Então ele ficou ali pendurado naquela corda, sem saber o que fazer, porque ele tinha medo de balançar para tentar chegar na parede da montanha e soltar o grampo que o prendia à rocha, né? E aí ele voltar a cair em queda livre até se chocar com a montanha, com a base da montanha ou com alguma outra base ali na montanha. Ele ficou sem saber e ficou ali estagnado, pensando o que eu faço, como eu vou resolver isso, o que eu faço agora? E aí começou a orar e pedir a Deus e começou a clamar pedindo socorro, né? Pedindo que Deus o socorresse. Então, de repente, uma voz do céu falou com ele: meu filho, eu estou aqui, o que tu queres que eu faça? E ele disse: eu quero ser salvo. E Deus lhe perguntou: você realmente acredita que eu posso salvá-lo? Ele disse: eu acredito, Senhor. Eu acredito que tu pode me salvar. Então Deus disse: corte a corda que te mantém suspenso. Aquele homem parou sem saber se realmente deveria fazer aquilo, não teve coragem, não é? O tempo foi passando, a friagem foi, né, sendo cruel com ele até levá-lo à morte, pendurado àquela corda. No dia seguinte, um grupo de resgate, sabendo de que aquele homem tinha passado por uma situação difícil em função da tempestade que o alcançou, foi a seu encalço e o encontrou. E ele estava a apenas 1,5 metros de uma das bases daquela montanha, né? Ele estava a apenas 1,5 metros de uma das bases daquela montanha. Essa é uma história para mostrar como muitas vezes nossa confiança em Deus é parcial, é limitada, né? Essa foi a experiência desse alpinista. Na verdade, essa aplicação é uma aplicação criada, né? Fabricada, mas o fato foi real. Realmente houve esse fato, aconteceu essa morte ali naquele monte, como tem acontecido muitas outras. Recentemente, 3 brasileiros morreram tentando fazer essa escalada.
Bom, meus irmãos, se na primeira sessão esse salmo nos apresenta Jesus como nosso bom pastor, nesta segunda sessão ele nos apresenta o Senhor já com outra condição, em outra condição, né? Aqui ele é o anfitrião de um grande banquete. Podemos fazer essa relação entre esse banquete e a grande ceia que Jesus promete aos seus discípulos naquela última Páscoa, quando ele disse, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para os irmãos. Não isso. Quando ele disse o seguinte, Lucas 22, capítulo 15, 16. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa, convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia! Jesus aqui está antevendo e anunciando que haveria uma outra Páscoa, uma ceia, uma outra celebração que aconteceria no reino de Deus, quando do fim dos tempos, né? Glória a Deus, aleluia. E lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 9, nós temos um outro texto que diz o seguinte: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o fato é que nós temos uma promessa, né? E essa segunda sessão nos apresenta o Senhor como esse anfitrião, como um anfitrião deste banquete, desta ceia, né? Onde essa promessa se cumprirá. Podemos fazer essa analogia, né? Isso é o que está posto no final deste salmo. Se antes Jesus é nosso bom pastor, enquanto peregrinos que somos no deserto desse mundo, com todos os seus perigos, com todas as aflições que aqui passamos, todas as dores que aqui sofremos, né? Nos protegendo, cuidando de nós em todos os momentos, né? Nos tomando no colo, às vezes, no momento de mais sofrimento, de mais dor ainda. Agora o salmista nos introduz em uma realidade em que os perigos já estão superados. E nós não somos mais ovelhas à mercê do inimigo. Aqui nós somos convidados de honra em um grande banquete, onde o Senhor vai nos coroar, onde o Senhor vai nos honrar. Aleluia! E o interessante, meus irmãos, é que ele faz isso acontece na presença dos meus inimigos. É a expressão do salmista, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se até aqui meus inimigos, os inimigos de Davi, podiam zombar dele, podiam até tripudiar de seu sofrimento, da sua dor, podiam impingir contra ele perseguição, ameaça de morte. Agora eles já não podem mais nada disso. Eles estão derrotados. O que lhes resta é contemplar de longe, envergonhados, a sua vitória, a vitória que o Senhor nos garante. Isso nos remonta à parábola do rico e Lázaro, que conhecemos tão bem e que narra uma história que apresenta essa situação, né? Em que o rico, depois de uma vida tripudiando, humilhando e desprezando
Lázaro agora o vê na eternidade, o vê na glória, nos braços, no seio de Abraão, né, sendo honrado. E ele no Hades, no inferno, sendo maltratado, enfim, pagando pelos seus erros, pelos seus pecados. Meus irmãos, é interessante isso, né? É muito interessante isso. O salmista, ele vai nos mostrar que o Senhor está preparando, ele como anfitrião, ele está preparando um grande banquete para nós. E ele vai nos receber com honra. Ali não haverá mais temor, mais medo, não haverá mais inimigo capaz de nos alcançar. Não é? Nós estaremos com ele e seremos vitoriosos para sempre. Então ele vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora, esse Senhor soberano, né, cumprindo sua promessa, me recebe com honra. E o que acontece, é o que vai acontecer com a igreja, né, amada, na grande ceia que o Senhor está preparando para nós, nesse grande banquete das bodas do Cordeiro que o Senhor está preparando para nós. É isso que o final deste maravilhoso salmo nos apresenta. Por isso, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus irmãos, essa é uma imagem muito interessante. A unção de alguém com óleo tinha um simbolismo muito importante. Essa era a forma como as pessoas mais honradas eram recebidas. Uma demonstração de apreço, né, importante. Na verdade, os 3 alimentos mais importantes da cultura culinária hebraica eram justamente o pão, o azeite e o vinho. O azeite era muito valioso e servia para muitas coisas, entre elas para se produzir um óleo aromático, né? Quando submetido à efusão, misturado com especiarias, com ervas, né? Com ervas aromáticas. Então, era feito como um perfume concentrado, um óleo aromático, né? Que era usado para ungir convidados de honra em momentos especiais. Eram usados para a unção dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. O que o salmista está dizendo, meus irmãos, é que nessa festa, nesse banquete que o Senhor está preparando, que o Senhor preparou, Ele mesmo nos recebe e faz essa recepção com honra, né? E Ele próprio unge a nossa cabeça com óleo. Meus irmãos, isso é extraordinário. Então, enquanto eu estou naquele banquete sendo honrado pelo Senhor, o meu cálice transborda para completar a minha bênção. Depois de uma vida inteira de cuidados permanentes, onde Jesus nos tomou no colo nos momentos mais difíceis, cuidou de nós, sarou nossas feridas, né? Nos tratou, sofreu conosco, nos ajudou em todos os momentos. Agora, no final da nossa vida, quando todos os nossos sofrimentos e medos já não nos afetam mais, quando nossos inimigos nada mais podem fazer contra nós, né, a não ser contemplar a nossa vitória, o Senhor prepara um banquete para nos receber, né? E Ele faz isso nos dando honra. Ele unge a nossa cabeça com óleo da unção, né? E me proporciona alegria plena, completa, imensurável, fazendo transbordar o meu cálice. Aí é o cálice do vinho, né, que transborda numa referência à alegria completa, alegria plena.
Meus irmãos, não dá para imaginar isso. Só dá para a gente ficar abestalhado diante desse quadro que o salmista nos apresenta. Então, ali, eu olho e vejo todas as bênçãos que eu tenho recebido da parte do Senhor. Quando eu estava concluindo a palavra do dia 8, eu fiz uma pergunta, né? Qual seria o sentimento do salmista que predominava no coração dele quando ele fazia essa oração ao Senhor? E nós dissemos que o sentimento que estava implícito nessa oração era gratidão. Esse sentimento está fortemente evidente nessa segunda seção do Salmo. O salmista usa todos os recursos poéticos para expressar sua gratidão a Deus. Meus irmãos, esse salmo é um convite a que examinemos nossas vidas para contarmos as bênçãos recebidas da parte do Senhor. E uma vez contadas e classificadas, declarar com todo o nosso ser nossa mais profunda gratidão a Deus. É isso que esse salmo é, uma expressão de gratidão a Deus. Então, depois de contar as nossas experiências com o Senhor, né, as suas experiências com o Senhor, Davi conclui sua oração com uma afirmação, uma certeza absoluta. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui essa vida é vida plena, vida completa, vida perfeita, vida eterna. Bondade e fidelidade que já o seguiam e continuariam lhe seguindo pela eternidade. Bondade e fidelidade que podem ser traduzidas aqui, meus irmãos, por amor fiel, amor leal. Esse amor leal é uma dádiva dada pelo Senhor apenas a seus filhos, comprados pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Na verdade, o sentido original da palavra, que aqui é traduzida como seguirão, é de perseguição. Esse é o sentido da palavra original hebraica, que foi traduzida aqui como seguirão, porque perseguição ficaria meio controverso o sentido, preferiram colocar seguirão, mas a palavra aqui é perseguirão. Né? É como se ao longo da vida os filhos de Deus fossem perseguidos por esse amor leal, uma santa perseguição. Né? Então, o que Davi está dizendo é que ao longo da sua vida ele sempre sofreu de uma perseguição maravilhosa, né? que vinha no seu encalço, derramando sobre sua vida amor leal, bondade e misericórdia permanente. Então, Davi finalmente conclui: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como consequência de tudo que Deus fez, só lhes restava uma atitude: habitar na casa do Senhor para sempre. Ao mesmo tempo, habitar na casa do Pai é o maior de todos os presentes que podemos receber do Senhor. É o coroamento da nossa salvação. Mais uma vez, Davi aponta aqui para a eternidade, que é o maior objetivo das nossas vidas, é o objeto de desejo dos nossos corações. Nós ansiamos, como filhos de Deus, em ir para a casa do Pai, em estar nas moradas celestiais de Deus. Vivemos perdas muito grandes nesses dias. Pessoas muito especiais para alguns de nós estão partindo, né? Estão nos deixando. É um momento difícil, sem dúvida, pela ruptura que provoca, uma sensação de perda
né, dramática, sofrida, pela saudade que provoca, mas ao mesmo tempo, quando experimentada pelos servos de Deus, precisa ser vista com júbilo, com alegria, porque habitar na casa do Pai para sempre é o que desejamos e precisamos. Alcançar isso é alcançar a glória maior. É receber, como Paulo diz em Filipenses 3, versos 13 e 14, o prêmio maior, o prêmio soberano. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, né, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! A pergunta que devemos nos fazer é: será que nós somos capazes de perceber como Davi... só um minutinho, filha. Põe ali a fonte, filha, para colocar aqui. Só que agora a gente vai ter dificuldade. Pega uma extensão. Lá a coisa. Desculpa, irmãos, essa pequena interrupção. A bateria do meu computador está se esgotando aqui. É um momento difícil, sem dúvida, pela ruptura que nós estamos vendo, mas o apóstolo Paulo vai mostrar que é esse o prêmio maior que nós podemos alcançar. Então a pergunta é: será que nós somos capazes de perceber, como Davi percebeu, que nós sofremos essa santa perseguição de Deus? Vejamos de onde nós viemos, irmãos. Vejamos por onde nós passamos. Vejamos os conflitos que superamos. Vejamos os momentos delicados, difíceis que enfrentamos. Será que Deus não esteve o tempo todo nos perseguindo com o seu amor leal, com o seu carinho, né? É extraordinário isso, né? Como um ser único que somos, possuidores de 3 dimensões. Eu gosto muito de colocar isso porque isso é uma verdade que às vezes nós temos dificuldade de compreender, de alcançar. Nós somos um ser integral, né? Que possuímos 3 dimensões: dimensão física, dimensão psíquica e dimensão espiritual. E o Senhor cuida de nós em nossa integralidade. Né? Na dimensão física, Ele nos dá a provisão de tudo, nada nos faltará. Na dimensão psíquica, Ele nos dá o discernimento, a sabedoria para tomarmos as decisões corretas, não é? Para decidirmos as coisas certas a fazer, né? Então, nós sabemos que Deus está, de fato, no controle de todas as coisas. Na dimensão psíquica, então, Ele cuida desse lado emocional, né? Não nos deixando desabar, né? Nos desânimos, no abismo da depressão, né? Nos dando equilíbrio emocional. E na dimensão espiritual, meus irmãos, Ele nos garante habitação eterna na casa do Pai, nos garantindo salvação. Meus irmãos, essa é a maior e mais importante esperança que precisamos sentir em nossa vida. Essa é a esperança que traz a verdadeira paz ao coração do homem. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! Se você ainda não tem essa esperança, meu amigo, meu irmão que nos ouve, existe algo que você pode fazer. Aceite Jesus como seu Salvador, como Cordeiro de Deus. Uma vez salvo, uma vez vivendo essa experiência, confie sua vida a Ele.
se submetendo a seu pastoreio, ao seu cuidado. Não tenha medo de cortar a corda. Não tenha medo de se lançar nos braços do Senhor, como uma criança faz, nos braços de seu pai, né? E terceiro lugar, esteja se preparando para receber a honra que Ele oferece a seus filhos, para receber um lugar na morada celestial, na casa do Pai, para participar desse banquete extraordinário que talvez não tenha fim e que nós experimentaremos na eternidade, ao lado do Pai, ao lado do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, possa completar essa palavra em nossos corações, não é? Que nós possamos ser alcançados por essa esperança, que nós possamos ser renovados com essa esperança, possamos ter essa certeza nos nossos corações e possamos confiar plenamente no Senhor, que é aquele que pode todas as coisas e que pode, de fato, nos conceder a vitória que precisamos, que necessitamos. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos, mais uma vez, louvar. Vamos cantar aqui um louvor ao Senhor. Louvor que separamos para esse momento. Onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador. Junto aos pés do Salvador, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do
Amém, glória a Deus. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali que nós precisamos estar, é ali que nós queremos estar, porque estando aos pés do Salvador, nós estamos seguindo o caminho da eternidade, o caminho da morada, da casa do Pai. Meus irmãos, nós vimos aqui alguns pedidos de oração, né? Irmã Sônia, Romildo também pede por Diego, seu amigo de trabalho, que sofreu um acidente de trabalho. Irmã Sônia também está pedindo pela sua vida, que Deus possa estar abençoando, né? Especialmente sua saúde, para que ela se recupere da dificuldade que está atravessando, do problema de saúde que está atravessando. Vamos orar então, não é? Nós estamos encerrando esse encontro, nós estamos encerrando esse momento de culto, né, da igreja, e queremos agradecer a presença dos irmãos, a presença dos amigos que estiveram conosco em tempo real e com certeza daqueles que ainda acessarão essa palavra, esse momento de culto em outros momentos, já que esse vídeo fica disponível no nosso canal. Lembramos os irmãos para acessarem nosso canal, né, possam estar ali divulgando essas mensagens, divulgando essas reflexões. Na verdade, um estudo, né? Um estudo bíblico, nesse caso aqui, no Salmo 23. Salmo extraordinário, meus irmãos. Salmo lindo, salmo maravilhoso de Davi. Vamos então orar, encerrando este culto, que Deus possa nos abençoar. Senhor, nós estamos entregando neste momento, ó Pai, esta reunião, este culto ao Senhor. Ó Deus, queremos orar e pedir uma bênção especial para a Sônia, para a sua saúde. Ó Pai, que Tu possa estar ali, ó Deus, sondando o coração da Tua serva, revigorando, renovando, ó Deus, sua fé, sua disposição de continuar a caminhada, abençoando o Senhor para que ela se recupere dessa enfermidade. Abençoe também, Senhor, ali a Diego, colega de Romildo. Senhor, que Tu possa estar visitando no hospital, tirando as dores. Ó Deus, sabemos que o acidente que ele sofreu é muito doloroso e tem provocado muita dificuldade para ele. Pedimos que Tua bênção o alcance, tirando ali a dor. Eu posso usar o Teu servo, Senhor, irmão Romildo, para nessa hora levar uma mensagem de paz, de conforto ao seu coração. Nos abençoe a todos, ó Deus, que nós possamos continuar na nossa caminhada, confiando no Senhor. Abençoa mais uma vez, Senhor, o pastor Jorge, Deus, nesse momento de dor, mas que, ó Deus, nós sabemos também é um momento de alegria, pela certeza de que a sua mãe está na glória, aguardando, Senhor, um reencontro. Obrigado por tudo, nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desejamos a todos um ótimo final de noite. Amanhã nos encontramos novamente, mesmo horário, para louvar ao Senhor. Paz do Senhor Jesus.